crânio. Interferência. Olá, bem-vindo ao Interferência. E hoje eu vou falar sobre o 7-1. Tem explicação? Mas antes disso, gostaria de agradecer a sua audiência e dizer que eu tenho os números e que sei que você está me ouvindo. E de novo fica aquela ideia de convidar mais alguém para curtir esta ideia que é o podcast. Se não o meu, tudo o que existe lá dentro. Visite meu blog, jorgejunec.blogspot.com.br. Mais de outros você encontra lá. Sete a 1. Tem explicação? Há pouco tempo fizemos 1 ano da fatídica partida contra a Alemanha. 7-1. Antes fosse um resultado a favor, mas foi contra. Contra tudo e todos que receberam os alemães. Que injustiça, não é mesmo? Ainda me lembro da sensação de mal-estar que me tomou, e a cada gol piorava. Por fim, eu tive a real sensação do que é a expressão não acreditar no que estava vendo. No outro dia, no meio de uma das maiores ressacas e calado, assim como a nação inteira, fiquei pensando sobre o que tinha ocorrido. O mal-estar não me deixou nenhum minuto e, para piorar, a mídia não me deixava esquecer. Um caminhão chamado Brasil atropelava o técnico que, no meu entendimento, não tinha lá tanta culpa. Dê-me a chance de explicar meu ponto de vista. Uma seleção até então motivadíssima estava sendo chamada de perna de pau, mesmo estando entre as 4 melhores, e tudo não passava de passionalidade, puro sentimento ou ressentimento. Não concordei em nenhum momento que a taxação do técnico como responsável, pois ele tinha lá uma trajetória muito interessante, e se não fosse, não estaria lá. Comecei a pensar que estava olhando para o lado errado, e acabei entendendo que estava mesmo. A explicação do 7-0 não estava na seleção brasileira, mas na atitude alemã. Melhor dizendo, na seleção alemã. 2 palavras: agenda e planejamento. Um dos maiores méritos de uma competição é a demonstração de superação. A vida é uma competição contra nós mesmos e nossas fraquezas, nossas atitudes. Foi o que vimos. Um time que se hospedou em um dos lugares mais pobres dentre todas as outras seleções. Construiu um complexo que os hospedaram em um lugar que provavelmente exigiu deles uma adaptação ao calor e à umidade própria do país. Coisa que não foi observada em outras seleções. Não tiveram acesso a mordomias advindas de hotéis, comidas, lugares, pessoas, mídia, entre outras que fossem possíveis. Lutaram contra tudo que podia lhes atrapalhar e venceram bonito. A simples construção do complexo para sua estada já dava sinais do grau de comprometimento das pessoas envolvidas com a vitória alemã, do tamanho da agenda e do planejamento. Mas isso não é claro? Planta-se para colher. A seleção alemã deu um show de planejamento e foco para o que era necessário. No meu entendimento, a vitória já era certa muito antes da Copa começar. E já se falava desta vitória alemã antes mesmo do jogo começar. Apenas não esperávamos como ela aconteceu. E aconteceu. No início da década de 90, o futebol europeu não era lá tão conhecido, mas 10 anos depois se tornou um fenômeno. Agenda, planejamento e investimento tiraram do Brasil o que é considerado patrimônio nacional, o futebol. Dadas as devidas proporções, os alemães fizeram a mesma coisa com a Copa. Planejaram, investiram, colocaram foco, pimba, 7-1.
Até quando colocaremos a paixão na frente da razão para resolver nossos problemas, mesmo que seja no futebol? Por que não investimos mais em agendas, planejamento e foco para ter retorno do que queremos? Não há arte que supere o planejamento. A arte é criatividade, que criatividade é importante, isso é inquestionável. Mas que não supera trabalho de grupo, não supera. Nem toda criatividade dá conta do recado sem planejamento. E o mais importante, que criatividade pode ser potencializada através do estudo, conhecimento adquirido. Que agenda, planejamento e foco, sim. Estes três nos levam a resultados. E o estudo potencializa todo o resto. Acreditar que a criatividade é a solução é tentar colocar em uma única característica todo o possível resultado positivo. E fazemos isso criando heróis ao invés de montarmos agenda, planejar e termos foco. Me desculpem, mas de todas as lições que poderíamos tirar do resultado do jogo, preferimos ficar apenas com o nosso sentimento egoísta e não aprendermos com os acertos dos outros. Em casa foi mais dolorido do que se estivéssemos fora do Brasil, mas não menos importante. Vamos assumir que se não fomos capazes de planejar e terminar alguns estádios em 4 anos, então não seria em 90 minutos que faríamos algo diferente. E se acredita mesmo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, então pode parar de ouvir o que vou dizer, pois acredito que tudo é causa e consequência. Se não tudo, a maior parte do que nos afeta. 7-1 me afeta, me faz pensar e não procurar culpados. O que os 7-1 me ensinaram? Ensinaram-me que não há vitória sem planejamento, sem agenda e alinhamento de equipe, que talentos individuais não superam o trabalho de equipe, que a equipe sim é o mais importante, que heróis são importantes como forma de aprender que sempre precisamos melhorar, mas que não foram imaginados para resolver todos os problemas e não podem jamais ser mais forte que o grupo. Isso geraria dependência do tal herói e geralmente não dá certo. Me ensinou que o grupo é que constrói os heróis, eles apenas são, para que todos melhorem com foco nele. Que escolher o herói é importante, contudo não está acima da agenda e planejamento. Apenas faz parte do grupo ter alguém com habilidades acima da média. E que bom que estejam lá. Eles acabam por coroar nossas escolhas e contribuem muito personificando um grupo todo. Vai ver por isso a posição de herói seja tão dura e pesada, não é mesmo? Penso que o 7-1 nos mostra que um grupo forte é o importante, mas que agenda, planejamento e foco são tão ou mais importantes para o grupo e seu sucesso. Um pensador chamado Bertolt Brecht disse: "Coitado do país que não tem heróis. Miserável o país que precisa de heróis." Dica do dia. E a minha dica do dia hoje vai para o podcast TemaCast. Esse é um podcast voltado para a história, montados por historiadores e interessados. E eu recomendo que vocês assistam os 3 episódios sobre a história dos Beatles. São 3 capítulos. Vão dar mais ou menos umas 3 horas e você pode escutar isso a hora que você quiser, mas é muito interessante porque eles começam lá na história infantil dos Beatles, como crianças, e vão através da história contando como eles construíram o que eles se tornaram. Por exemplo, por que o Ringo Starr é o principal Beatle, ou o Beatle mais importante, ou mais relevante. Essa é a minha dica do dia. Se você quiser, você vá lá, encontre lá TemaCast, procure pelos Beatles e aproveite. Até a próxima.
Interferência.